Caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui no Facebook. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nestes momentos de grandes desafios, vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. Hoje, quero falar com vocês sobre a caridade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 1 a 10, encontramos Simão Pedro, quando ele cura um coxo de nascença, dizendo-lhe: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Com esta passagem, podemos dizer que talvez não possam curar as dores do pedinte, do necessitado, mas que podemos levar a ele aquilo que temos de melhor dentro de nós mesmos. Então nos perguntamos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? O mestre Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Primeiramente, cabe observar que Kardec indaga sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. Se ele se restringisse a solicitar apenas o verdadeiro sentido, sem fazer referência a Jesus, Kardec não nos traria uma visão tão ampliada sobre a caridade. Kardec fez muito bem ao pedir o verdadeiro sentido para Jesus. E o Espiritismo, como consolador prometido pelo próprio Cristo, tem como um dos seus objetivos explicar aquilo que Jesus disse e que foi pelos homens ou mal compreendido, ou deformado, ou deturpado ao longo do tempo. Portanto, nessa pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec está simplesmente querendo saber como Jesus empregava a palavra caridade. Na sua resposta, os Espíritos propõem 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas por que essas 3 virtudes podem ser usadas para formar o verdadeiro sentido da palavra caridade? A caridade é simplesmente o nosso caminho para a felicidade. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, todo ele inteiro, é dedicado ao assunto. Tanto que o título é instigante: fora da caridade não há salvação. Não existe espírito que atingirá o estado de espírito puro ou um estado de salvação sem a prática da caridade. O amor e a caridade, podemos afirmar que são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que também nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E a caridade, segundo Jesus, não se restringe ao auxílio material, à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que às vezes costumamos fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções serão dispensadas. Se for um pobre, toda a gente como entende que não precisa se preocupar com ela, isso ela vai resolver. Mas, no entanto, quanto mais lastimosa for a posição do nosso irmão, tanto maior deve ser o cuidado que devemos pôr para não aumentar o infortúnio desse nosso irmão.
Então o homem verdadeiramente bom procura elevar-se aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, procurando diminuir a distância que o separa. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, também nós vamos encontrar que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os nossos deveres para com o próximo. E se for possível sintetizar todas as faculdades que são empregadas pelo homem na sua vida de relação com o próximo, talvez possamos resumir todos os deveres humanos em alguns poucos que sejam suficientes para uma vida moral plena. Nós a desejamos. Sabemos que pela vontade o homem age, decide, realiza, executa uma ação, transforma o mundo e a sociedade continuamente. Por intermédio da vontade, o homem age. Ele pratica uma ação para com o seu semelhante. E por meio da razão, o homem avalia, julga ou analisa o caráter ou a conduta do seu próximo. Mas pelo sentimento, o homem recebe a ação do seu próximo. E as leis morais são prescrições na primeira pessoa. Estabelecem como eu devo proceder para com o próximo, que é a ordem do dever moral, e não o contrário, como o próximo deve agir em relação a cada um de nós. Ao agir, como deve ser a minha ação para com o próximo. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como eu devo proceder. Ao sentir, devo receber a ação, como devo, receber a ação do próximo. Não há quem não possa fazer o bem, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas acima de tudo em ser útil na medida do possível, das suas forças. Todas as vezes que alguém vem até nós e sentir a necessidade de amparo, vamos ajudá-los. E que não nos esqueçamos de que às vezes é necessário perdermos alguns minutos para que ganhemos outros. É necessário alimentar o espírito assim como o corpo. Que possamos entender que se estamos na direção do pedinte ou de um irmão necessitado, não é por acaso que os espíritos protetores deles nos solicitem o auxílio. Portanto, não nos demoremos em ajudar. Precisamos, queridos irmãos, nos colocar no lugar do outro, do necessitado, e atendê-lo como gostaríamos que fôssemos atendidos se fôssemos nós o necessitado. Bom, essas são as reflexões que temos para hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Fiquem em paz e cuidem-se. Um forte e fraterno abraço.